modelagem está associada à poda. Na verdade, já demos início a ela enquanto podamos nossa planta. Também podemos usar o método tradicional da aramação. É importante saber que esta técnica, em alguns casos, é indispensável. A aramação faz parte do trabalho. Para escolher a bitola certa, será necessário avaliarmos a resistência do galho ou tronco a ser aramado. No nosso ficus, vamos trabalhar o estilo Moyogi e será necessário aramarmos o tronco principal, para conseguirmos o resultado clássico da sinuosidade desse estilo. Agora vamos ancorar o arame no solo na parte posterior do tronco. Devemos colocá-lo no sentido que vamos fazer a primeira inclinação, sempre que possível num ângulo de 45 graus. Tome cuidado para não esmagar brotos e folhas, nem aperte muito os galhos. Assim podem ser machucados e com o tempo ganhar cicatrizes indesejadas. Uma dica para não desperdiçarmos arame é cortá-lo com um tamanho 20% maior que a extensão do tronco. Nos galhos secundários, vamos aramá-los em duplas, ancorando um ao outro. Para ter o efeito desejado, o arame precisa estar firme, ancorado no solo, em outro galho ou no tronco. É importante evitarmos o cruzamento de arames, para não criar tensões opostas. Em alguns casos, quando o arame não é suficiente para darmos a tensão desejada, passamos um segundo paralelo, para aumentarmos a resistência. Outra técnica utilizada na modelagem é a tração. Em alguns casos, ela se fará mais adequada. Como, por exemplo, em um galho mais grosso que precisa ser inclinado para baixo. Devemos proteger o galho e ancorar o arame na base do vaso ou em uma raiz. A tensão desta tração vai aumentar gradativamente conforme o galho for cedendo. A arte do bonsai prima pela paciência, requer tempo, e o que temos aqui ainda é um pré-bonsai iniciando a fase de orientação. Estes arames não machucam a planta e só vão ficar aqui durante um tempo, o suficiente para dar a forma desejada e não marcar a casca. Este tempo pode variar de 6 a 8 meses, dependendo da espécie e da época do ano. Quando retirarmos, devemos usar um alicate de corte e com ponta fina, de preferência específico para bonsai. Não devemos tentar desenrolá-lo, para evitar a perda de brotos novos ou galhos em formação. Agora que já estamos com todos os galhos aramados, vamos começar a dar forma ao nosso bonsai. Segurando a base no ponto da inclinação, forçamos para o lado desejado. Nesta inclinação inicial, devemos manter o primeiro galho para o lado externo da curva. Os galhos secundários devem ter uma inclinação inicial para baixo e a extremidade ligeiramente inclinada para cima. Este sentido de horizontalidade dos galhos
reproduz as árvores antigas na natureza, que com a maturidade ganham um peso natural ao longo do tempo. Agora já temos o nosso ficus com a forma desejada. Esta planta tem muita flexibilidade nos galhos e permite que possamos fazer uma verdadeira escultura viva que sofreu a ação do tempo. O que diferencia a arte do bonsai das outras é que aqui ela vai estar em constante mutação. Com podas sucessivas periodicamente, vamos completando ou mantendo a modelagem desejada. Agora a nossa planta já está com uma forma bem definida. É o momento de partirmos para o trabalho com as raízes. Com o hashi, esta ferramenta que já conhecemos, vamos pentear as raízes cuidadosamente e sempre nesta direção para não rompê-las. São as raízes finas que garantem o alimento da planta. As raízes mais grossas dão sustentação da planta ao solo. Depois de limpas, devemos cortar o excesso de raízes, mantendo sempre que possível o núcleo do torrão. Nesta etapa é preciso usar o bom senso. Se você cortar a raiz em excesso, pode acabar perdendo a planta. É interessante observarmos que, nesta fase da limpeza e poda da raiz, surgirão novas possibilidades estéticas para a composição do bonsai. Chegamos agora na etapa final desta primeira fase de criação do nosso bonsai. Enquanto fazemos a composição adequada de solo e preparamos o vaso, devemos estar atentos para não deixarmos as raízes de nossa planta ressecarem. Isso pode ser muito comum em dias quentes. Devemos umedecer um jornal ou pano e envolver as raízes enquanto preparamos o nosso vaso, ou simplesmente já ter o material preparado. A escolha adequada do vaso deve passar por 2 critérios básicos. Se o tamanho do vaso é proporcional para a acomodação das raízes da planta e o critério estético. Esta fase é extremamente importante para o resultado final de sua composição. De nada adianta irmos bem até aqui e pecarmos na escolha do vaso. Falar de vasos e bandejas poderia ser muito extenso se levássemos em consideração os milhares de modelos e aplicações existentes. Mas para começar, vamos ficar com o indispensável. Não é aconselhável o uso de vasos vitrificados na parte interna. Isso pode dificultar a drenagem e causar umidade em excesso. Os vasos adequados devem ter bons orifícios de drenagem, que serão cobertos com uma tela e presos com arame para evitar a perda de solo. É importante também existir uma distância mínima entre a base do vaso e o suporte onde ela vai estar, que preferencialmente deve ser de madeira. Cada espécie se adapta melhor a um tipo de solo específico. Em geral, as frutíferas e as plantas que dão flores preferem um solo com mais matéria orgânica, terra. E as coníferas preferem um solo mais alcalino, com uma quantidade maior de pedriscos ou areia grossa. Para o nosso ficus, vamos fazer uma mistura de 70% de terra
e 30% de pedrisco ou areia grossa. A terra deve estar livre do excesso de cascas, minhocas e sementes. É importante lembrar que esta terra deve estar seca. Com esta composição, vamos garantir uma boa drenagem para o desenvolvimento das raízes. Antes de colocar o nosso composto no vaso, devemos passar um arame para amarração, dando mais firmeza à planta para evitar que pequenas raízes se rompam. A primeira camada em nosso vaso deve ser exclusivamente de pedriscos mais grossos, para permitir uma boa drenagem. Em seguida, uma camada do nosso solo preparado e estamos prontos para prender a nossa planta. Devemos observar alguns aspectos para o plantio. Nesse caso, como a gente pode ver, não colocamos a planta no centro do vaso. Com esta opção, demos mais equilíbrio ao conjunto. Ela está ligeiramente para o lado esquerdo, não deixando que o primeiro galho fique excessivamente para fora. Devemos usar uma proporção de 2/3 do vaso. Agora vamos colocar o nosso composto e, com o auxílio do hashi, cuidadosamente vamos acomodá-lo entre as raízes, até que fique firme e compacto. Para completar o acabamento, você pode colocar um pouco de musgo e pedriscos. Não exagere na dose. Um bonsai repleto de musgo sufoca o solo e não reflete a realidade. Lembre-se que o musgo ilustra um terreno gramado e que, portanto, seria capaz de receber a luz do sol. Escolha a posição adequada dentro do cenário. Agora o nosso bonsai está pronto e devemos fazer um banho de imersão para diminuir os bolsões de ar e dar uma melhor acomodação ao solo. Nos primeiros 40 dias, devemos manter o nosso jovem bonsai longe do sol forte. E só depois deste período podemos fazer a adubação. Todo esse cuidado é fundamental para que o habitat reduzido do bonsai reproduza as condições que esta árvore teria na natureza, garantindo maior qualidade para a saúde da planta.